Boa noite a vocês. E não sei se é por causa do céu, mas vocês parecem até mais bonitinhos aqui da frente. É sério. Bonitinhos assim como os tigres, né? Todo mundo vai dentro da jaula, mas ninguém quer passar a mão. Então, tá aqui na frente também dá um pouco de medo, mas eu que para obedecer e falar o que o Senhor tem ministrado no meu coração. E vocês são sim bonitinhos, e a homilética disse: se vocês gostarem de mim, é mais fácil de pregar. Então, quem sabe se eu elogiar vocês fica um pouco mais fácil. Hoje, o tema da mensagem de hoje é obedecer. Assim como eu estou aqui para obedecer aquilo que o Senhor tem ministrado no meu coração, transmitir à igreja, o tema da mensagem também é obedecer. E eu queria convidar a igreja a abrir a sua Bíblia em Números, capítulo 9. Números capítulo 9, do versículo 18 ao 23. Números 9, do versículo 18 ao 23. Números 9, 18 diz assim: segundo o mandato do Senhor, os filhos de Israel partiram, e segundo o mandato do Senhor, se acampavam. Por todo o tempo em que a nuvem parava sobre o tabernáculo, permaneceu acampados. Quando a nuvem se detinha muitos dias sobre o tabernáculo, então os filhos de Israel cumpriram a ordem do Senhor e não partiam. Às vezes, a nuvem ficava poucos dias sobre o tabernáculo, então, segundo o mandato do Senhor, permaneciam. E segundo a ordem do Senhor, partiam. Às vezes, a nuvem ficava desde a tarde até a manhã. Quando pela manhã a nuvem se erguia, punham-se em marcha, quer de dia, quer de noite. Erguendo-se a nuvem, partia. Se a nuvem se detinha sobre o tabernáculo por 2 dias, ou 1 mês, ou por mais tempo, enquanto pairava sobre eles, os filhos de Israel permaneciam acampados, e não se apunham em marcha, mas erguendo-se ela, partiam. Segundo o mandato do Senhor se acampavam, e segundo o mandato do Senhor se punham em marcha. Cumpriam seu dever para com o Senhor, segundo a ordem do Senhor, por intermédio de Moisés. O povo de Israel aqui, eles estavam obedecendo ao Senhor em tudo. Ali Deus falava assim: vai, através da nuvem, a nuvem se erguia, falava vai, e o povo de Israel se punha em marcha e ia. Nós, muitas vezes, quando falamos aqui, nós devemos obedecer ao Senhor, nós devemos fazer aquilo que o Senhor nos ordena. Logo nós já fechamos o nosso coração e falamos assim: mas eu obedeço, por que eu quero ouvir isso de novo? Eu estou aqui no domingo à noite, eu estou obedecendo ao Senhor. Quando o Senhor fala para mim que eu devo dar meu dízimo, eu dou meu dízimo. O Senhor diz que eu devo ler a Bíblia, leio a Bíblia. Mas obedecer ao Senhor não é só isso. Obedecer a Deus, muitas vezes, para nós, é irracional. Trazer nossos dízimos, ler a Bíblia, orar, às vezes é irracional isso para nós. Nós entendemos isso, que é necessário isso. Mas obedecer a Deus, muitas vezes, é irracional. E é sobre isso que eu quero falar nesta noite. Aqui, é bem irracional para o povo de Israel seguir uma nuvem. A nuvem estava ali embaixo sobre eles, ela se erguia, saía a nuvem, e eles saíam também. Às vezes a nuvem ficava 1 mês, 2 meses, 3 meses. Imagina o povo de Israel parado no mesmo lugar por causa de uma nuvem parada. Eles ficaram 3, 4 meses lá. Isso parecia irracional para eles. Você acha que eles não queriam? Não, eu já estou descansado, eu estou aqui há 3 meses já, estou bem descansado, eu posso partir. Mas não, eles obedeciam ao Senhor. Eles seguiam aquilo que a nuvem falava. E se a nuvem, eles ainda estivessem cansados, e a nuvem tivesse se posto de manhã e levantado à noite, eles partiam atrás da nuvem. Porque eles obedeciam ao Senhor acima da racionalidade. E nós vamos falar agora de alguns personagens bíblicos no Velho Testamento que obedeceram ao Senhor. Alguns obedeceram, outros desobedeceram, quando era racional, quando era irracional. E um que eu quero falar agora é: quando obedecer a Deus, existe uma coisa que muitas vezes para nós é irracional, mas nós temos que fazer, que é deixar os nossos ídolos. Eu queria convidar vocês a lerem em Josué 24, Josué capítulo 24, o versículo 22 e 24. Josué capítulo 24, do versículo 22 ao 24. Diz assim: Josué disse ao povo: sois testemunha contra vós mesmos, de que escolheste o Senhor para o servir, e disseram: nós não somos. Agora, pois, deitai fora
os deuses estranhos que há no meio de vós. Inclinai o coração ao Senhor, Deus de Israel, disse o povo a Josué. O Senhor, nosso Deus, serviremos e obedeceremos a sua voz. Essa é a primeira coisa que nós devemos fazer quando nós nos convertemos. Nós nos convertemos, estamos na igreja, nós devemos deixar nossos ídolos. E às vezes nós ficamos 30, 40 anos na igreja e não deixamos nossos ídolos. Porque nossos ídolos, mas eu não tenho nenhuma imagem em casa, eu não adoro nenhuma imagem, não tenho nenhum quadro, não tenho nada. Nossos ídolos muitas vezes não são só imagens. Nossos ídolos podem ser outras coisas, podem ser nossos filhos, podem ser, sei lá, o nosso trabalho, pode ser nossos estudos, o nosso objetivo de vida. Não porque isso é ruim, mas porque isso está na frente de Deus, porque isso está como prioridade, está na frente de Deus. Os nossos ídolos, normalmente, é aquilo que você mais pensa durante o dia. Você pensa o dia todo no Senhor, ou pensa em fazer as obras do Senhor. Você pode cuidar dos seus filhos, cuidar do seu trabalho, cuidar da sua vida, pensando em fazer para o Senhor. Então, muitas vezes, nós não deixamos nossos ídolos, mesmo estando na igreja, fazendo as coisas para o Senhor, nós não deixamos os nossos ídolos. Existe um pintor, ele, na sua vida toda, ele pintou vários quadros e foi famoso e tudo, mas teve um quadro que ele teve um cuidado especial. Esse quadro retratava a ceia do Senhor. Aquele velho quadro que vocês veem da ceia do Senhor, e ele passou 4, 5 anos da sua vida pincelando todos os detalhes, cada detalhe com perfeição. Ele pincelava e cuidava de cada detalhe e fazia para que ali tivesse bem visível a última ceia do Senhor Jesus. Ele teve aquele quadro, colocou em exposição, e viu muitas pessoas do mundo todo visitar aquele quadro. E todos que se aglomeravam, estavam muitas pessoas fazendo, olhando. E um dia ele resolveu, mas o que será que as pessoas tanto falam quando veem esse quadro? E ele chegou lá e as pessoas falavam assim: nossa, olha o detalhe dessa uva, parece de verdade. Nossa, olha a toalha da mesa, tem até as ondulações da toalha da mesa. E começam a falar de tudo, menos de Jesus. Ele pega à noite, vai numa exposição, pede o quadro e rasga o quadro. Porque ele pintou aquele quadro pensando que as pessoas adorassem ao Senhor, que as pessoas vissem a glória do Senhor Jesus na última ceia, não que as pessoas vissem o talento dele. Então, nós fazemos e deixamos aparência, fazemos as coisas da igreja para que as pessoas vejam nossas habilidades e não para que as pessoas vejam a glória do Senhor. Nós podemos fazer, sim, ele podia ter pintado o mesmo quadro e as pessoas vissem a glória do Senhor, se ele tivesse tido tantos detalhes, porque quem deve ser exaltado é o Senhor Jesus na nossa vida. Gideão, quando ele foi chamado, Gideão é aquele personagem bíblico que estava lá malhando trigo no lagar, né, onde era para estar as uvas, estava o trigo, ele malhando, é chamado pelo Senhor. E quando ele é chamado pelo anjo, e ele fala assim: olha, é meio irracional o anjo chamar Gideão. Ele é o cara da menor tribo, com a família mais pobre, e o menorzinho da casa dele. Era bem magrinho, tudo, e um cara para liderar um exército, para libertar o povo, era irracional ali. Mas ele, em obediência, resolveu fazer isso. E a primeira coisa que Gideão fez, quando foi chamado pelo Senhor, foi derribar o ídolo, os ídolos que havia em Israel, que foi o ídolo de Baal. Quando acordaram de manhã no povo e viram que o ídolo de Baal tinha caído e Gideão tinha derrubado, ficaram muito bravos com ele. Imagina, um cara magrinho derrubou o ídolo lá e todo o povo bravo com ele, querendo matar ele. A sorte dele foi que o pai dele intercedeu por ele e falou assim: olha, se Baal é Deus mesmo, por que Baal não contente contra Gideão? Mas ele obedeceu ao Senhor, ele derrubou os postes ídolos. E depois, ele seguindo a história, ele lá tinha 32 mil homens junto com ele para poder lutar. E Deus vai falando assim: olha, não, eu não quero, tem muitos homens aí. Fala assim: ó, aqueles que tiverem medo, tiverem tímidos, manda para casa, que esses não servem para mim. Dos 32 ficou 10 mil só. Aí depois levou eles para beber água, aqueles que beberem água, tirando do lago, levando a boca, esses sim eu quero para a guerra. Dos 32 mil, ficaram 300 homens. A Bíblia descreve que quando eles subiram assim ao monte, que eles viram o povo que eles iam guerrear, eles eram como gafanhotos, a terra assim, lotada. Você imagina 300 homens contra todo esse povo. Mas Gideão ainda assim obedeceu ao Senhor, mesmo sendo irracional aquilo que ele estava para fazer. Ele obedeceu ao Senhor. E o Senhor entregou aquele povo nas mãos dele. E ele, com os 300 homens, ele derrotou todos os outros. Não precisou guerrear, porque quem faz por nós
é o Senhor. Quando nós estamos em obediência, mesmo que seja irracional, quem faz por nós é o nosso Senhor. É Deus quem faz por nós. Então nós devemos andar em obediência e não pensar se é racional ou não fazer aquilo por Deus. Outro exemplo para nós de obediência é que depois que nós deixamos os nossos ídolos, nós devemos ouvir a voz do Senhor e acatar aquilo que Ele diz, mesmo que seja irracional. O povo de Israel, quando foi sair do Egito, Moisés pede ao povo que eles matem um cordeiro de 1 ano e passem o sangue nos umbrais das portas, para que o anjo da morte não viesse e não matasse os primogênitos. Cientificamente, não existe possibilidade de um sangue passado na porta poder livrar o cara de matar o seu primogênito, livrar o anjo da morte de matar o seu primogênito. Isso é irracional, mas o povo de Israel obedeceu. Obedeceu por quê? Porque eles sabiam que eles obedecendo ali, mesmo sendo irracional, Deus ia livrar eles. Eles tinham algo muito melhor oferecido por Deus na terra prometida. Hoje nós fazemos algo que é irracional aos nossos olhos, que nós não entendemos, que é ser o Senhor, por exemplo. Nós comemos um pão, tomamos vinho ou suco de uva, porque nós sabemos que nós vamos fazer isso até que o Senhor Jesus venha no reino do céu. Isso é racional para nós hoje, mas nós obedecemos para que no futuro nós tenhamos nós estejamos com o Senhor no bom lugar. E é assim que acontece. Josué, depois que ele chegou na terra, existia a cidade de Jericó. A cidade de Jericó, ela tinha muros muito altos e muito largos. Para vocês terem uma ideia de tão largo que era o muro, conseguia passar uma carroça em cima do muro. Era muito largo. Deus fala para ele: olha, para você derrubar esses muros, eu quero que você todos os dias dê uma volta em volta deste muro durante 6 dias. E ao 7º dia você dê 7 voltas e toca as trombetas. Eu trabalhei muito com meu pai na construção civil. E eu nunca dei volta em volta da casa para derrubar. Eu sempre tive que usar marreta. E os ajudantes do meu pai também. Então é bem racional fazer o que Deus manda para Josué. E ele assim obedeceu. Colocou o povo, deram as voltas todas, tocaram as trombetas e no último momento as muralhas caíram. É irracional, mas obedecer a Deus muitas vezes é irracional, mas Deus faz. Nós devemos obedecer a Deus. E para nós hoje, o que seria racional quando obedecer o que Deus manda? Deus nos manda pedir perdão para alguém que nos fez mal. O irmão fez mal para mim e eu vou pedir perdão para ele. É irracional, mas é obediência do Senhor. A obediência do Senhor te diz que você deve fazer isso. É irracional, por exemplo, você fazer algo de bom para alguém que não pode te retribuir nada em troca. Você imagina você fazer algo para alguém que nunca vai poder te dar nada em troca, ou dar um esmola para o mendigo nunca vai te dar nada de volta. Mas Deus fala que nós devemos fazer isso. É racional, mas é obediente. Ou então ajudar o inimigo. Então, uma pessoa que vive te maltratando, vive fazendo coisas contra você, e você ajudar ele, orar por ele, é racional, mas é obediente. Nós devemos ser obedientes. Amar a quem nos faz o mal. Ou então querer a salvação de um mendigo ou de uma pessoa que você mais odeia, assim como você quer a salvação do seu pai ou da sua mãe. É racional, mas é isso que Deus quer. E nós muitas vezes não estamos nem aí para quem está na rua, para o seu colega de serviço ou para alguém que está na escola. Nós nem falamos de Jesus para ele. Eu quero o quê? A salvação da minha família, dos meus amigos. Eu não quero a salvação daquele que está lá. Mas é a obediência do Senhor. Se nós queremos a salvação para todos aqueles que estão à nossa volta, nós devemos fazer isso. E desobedecer ao Senhor, na desobediência do Senhor acontecem muitas coisas ruins. Existe obediência e desobediência. E o povo de Israel, ele tem algumas características de quando nós desobedecemos ao Senhor. O povo de Israel, em Deuteronômios 1, de 41 a 44, então vocês abrirem, Deuteronômios 1, versículo 41 a 44. Deuteronômios 1. Versículo 41 a 44. Diz assim: Então respondestes e me dissestes: Pecamos contra o Senhor, nós humilhemos e pelejaremos segundo tudo o que nos ordenou o Senhor, nosso Deus.
vós vos armastes, cada um com seus instrumentos de guerra, e vos mostrastes temerários em subindo a região montanhosa. Disseste ao Senhor: dize-lhes, não subais, o Senhor mandou dizer a eles: não subais, nem velejeis, pois não estou no meio de vós, para que não sejais derrotados diante de vossos inimigos. Assim vos falei, e não escutastes. Antes fosse rebeldes às ordens do Senhor e presunçosos. Subistes as montanhas, os amorreus que habitavam nela, a região montanhosa, vos saíram ao encontro e vos perseguiram, e vos fazem como as abelhas, e vos derrotaram de Seir até Or. O povo de Israel aqui chegou ali e foram espiar. Mandaram os espias para olharem a terra, voltando eles, vocês conhecem toda a história, voltando eles, 2 só disseram: não, é boa, vamos avançar, o Senhor está conosco. E os outros: não, lá tem gigantes, lá tem tudo aquilo. E o povo não quis subir. O povo falou: não vamos subir. Aí Deus falou para eles o quê? Vocês não subiram, vocês não obedeceram, vocês não confiaram em mim, por isso nenhum de vocês, dos adultos de guerra que estão aqui, vão entrar na terra prometida. Depois que Deus diz isso, eles falam o quê? Não, nós vamos subir. Por quê? Porque quando Deus fala isso a eles falam assim, eles acharam que era por eles que eles iam derrotar. Só se nós vamos derrotar eles, então, sem Deus ou com Deus. Porque se Deus falou que nós íamos derrotar com Ele, por que sim eles não vão derrotar? Porque eram nossas próprias forças, era o que eles estavam pensando aqui quando eles resolveram subir. E eles juntaram suas armas, fizeram tudo, ficaram bravos e subiram lá atrás das pessoas. E não foi o que aconteceu, eles foram derrotados, porque eles obedeceram ao Senhor. Desobedecer ao Senhor é obedecer em horário errado. Eles poderiam ter feito a mesma coisa algum tempinho atrás. Se eles tivessem a mesma coisa, juntado as coisas de guerra e ido atrás daquele povo, eles tinham derrotado. Mas eles não fizeram isso, fizeram fora de tempo. Então, obedecer ao Senhor fora de tempo também é desobediência. E é engraçado aqui, como diz que eles foram perseguidos como pelas abelhas. Meu pai me conta uma história desde pequenininho. Meu pai não conta a história para mim. Ele é bem mais velho que minha mãe, então ele tem mais idade, então ele não conta a experiência. Não sei se vocês têm avô ou avó que faz isso, mas ele gosta de fazer isso. E ele me conta uma experiência que ele trabalhava no mato. Ele era novo, trabalhava no mato, tinha uns ajudantes do pai dele. E direto no meio do mato, lá, eles derrubavam madeira, eles encontravam aquelas cachopas gigantes de abelha dentro da árvore. E meu pai sabia como fazer, ele pegava, colocava aquelas folhinhas, fazia fumacinha, jogava para onde o vento, para poder deixar as abelhinhas prontas e tirar o mel. E tinha um cara muito forte no meio desse grupo, muito grandão mesmo, a gente já fez fisiculturistas, ele era muito forte. E aquele cara pega um machado, o machado já era até maior para ele fazer isso, e ele pegou e falou: não é assim que faz não, você vai te mostrar como é que faz. Ele pegou aquele machado grande, deu duas, começou a derrubar a árvore, abrir para poder tirar o mel, e as abelhinhas começaram a pegar ele, uma hora ele não aguentou mais, saiu correndo. Meu pai disse que encontrou ele uns 2 km depois, todo machucado, picado de abelha, por causa das árvores, os negócios. E um cara daquele tamanho não quis fazer do modo certo, que era, e ele foi espantado pelas abelhas. Assim como o povo de Israel não quis fazer do jeito certo, não quis fazer na hora certa. Ele estava se achando o povo de Israel. Eles achavam que eles poderiam fazer sem Deus. Eles fizeram a coisa certa na hora errada. E eles desobedeceram a Deus. Por isso eles foram perseguidos. Ele, Abraão, para você ter uma ideia, como nós devemos ser humildes e entender que nós precisamos obedecer ao Senhor e fazer com Ele na hora certa. Abraão é o pai das nações. Ele é o pai das nações. Nós estamos aqui hoje por causa de Abraão. Abraão recebeu a promessa de iniciar o povo de Deus. Ele era o cara mesmo. Aí quando ele chega com a mulher dele indo para o Egito, o que ele diz quando eles perguntam: é sua mulher? Não, minha irmã. Lógico que ele foi um pouco covarde. Mas ali ele estava falando que Deus não precisa de mim. Deus pode levantar qualquer outro para fazer isso. Se fosse um cara que se acha por causa da promessa, ele fala: não, é minha mulher sim, e eu estou com um ar de arrogância, é minha mulher sim. E vocês não podem fazer nada contra mim, porque eu tenho a promessa do Senhor, e eu sou o cara, e Deus me quer porque eu sou bom, e não porque eu estou obedecendo a Ele. Ele foi humilde. Ele teve medo de morrer ali, porque ele sabia que sem Deus ele não era nada. Ele sabia que sem Deus ele não seria nada. Ele poderia sim ser morto e Deus levantar outro.
E nós devemos entender isso também. Nós não somos ninguém. Deus não precisa do nosso louvor. Deus não precisa que nós erguemos as mãos. Deus não precisa do nosso dízimo. Deus não precisa das nossas orações. Deus precisa da sua obediência. É só isso que Ele quer. Ele não quer mais nada de você. Só a sua obediência. Seja humilde. Tenha isso no seu coração. Deus precisa da sua obediência e não do seu louvor. E Abraão, depois de fazer isso, ele teve uma atitude humilde, dizendo: Deus não precisa de mim. E esse é um dos nossos maiores problemas, achar que eu posso. Deus precisa dos meus louvores, das minhas aptidões. Ou dizer assim, quando nós queremos obedecer ao Senhor, nós dizemos assim: todo mundo faz, por que eu não posso? Se todo mundo fizer a coisa errada, todo mundo inteiro fizer a coisa errada, isso não vai se tornar certo, isso vai continuar sendo errado, meu Deus. Eu, quando era pequenininho, fui preso de moto. Fui preso andando de moto, levaram a moto para a delegacia e prenderam ela. E eu fui com a minha mãe depois de uma semana ver o que eu conseguia fazer para poder tirar. Chegando, falando com o escrivão fala, explicando que não poderia e tal. E ele dava uma brechinha e eu falava: eu faço o que todo mundo faz. Ele nem me respondeu na primeira vez. Na segunda vez, ele deu uma brechinha de novo e falei: mas eu faço o que todo mundo faz. Ele olhou bem sério para mim e falou assim: se todo mundo roubar, você também vai roubar? E eu falei, quer dizer, eu não falei nada, né? Até agora eu não sei a resposta para dar para ele. Mas ele me fez entender que não é porque todo mundo faz que se torna certo. Todo mundo pode fazer, mas ainda continua errado. Então seja obediente. Mesmo que todo mundo vá para a festa, mesmo que todo mundo beba, ou que todo mundo faça algo errado, não faça isso. Seja obediente a Deus. Seja obediente às palavras de Deus, à palavra de Deus. Deus quer a sua obediência. Não é porque todo mundo faz que se torna certo. Moisés, por exemplo, quando vocês vêm lá, acho que todo mundo aqui sabe por que ele não entrou na terra prometida. Deus chega, todo mundo reclamando de sede, saindo do deserto, e Deus fala para ele: olha, eu vou fazer sair água, vou saciar a sede do povo. Chega e fala a rocha. É só falar a rocha. Eu sei que é irracional você falar com uma pedra e ela sair água, mas Deus fala para ele: fala a rocha. E ele chega, bravo diante do povo, pega o cajado dele e bate na rocha. Por acaso poderia eu fazer sair água dessa rocha e bate o cajado na rocha? Saiu água da rocha, mas ele foi desobediente. Era somente para ele falar, e por isso ele não entrou na terra prometida. Deus fala para ele: olha, porque você me desobedeceu, saiu água da rocha, saiu. Deus pode fazer as coisas por nós, através da nossa vida. Nós estamos em desobediência, porque ele fez sair água da rocha. Deus abençoou o povo de Israel, mas ele não entrou. Moisés não entrou na terra prometida por causa daquela atitude desobediente. Seja obediente sempre. Faça aquilo que Deus te manda fazer, mesmo que isso seja nacional. E se pecar, se nós entendemos que pecar é errar o alvo, que é na raiz da palavra grega, pecar é errar o alvo. É quando você direciona o alvo, você erra aquele alvo, você pecar. Isso é a raiz da palavra grega que foi traduzida por pecar. Então, se pecar é errar o alvo, então desobedecer é literalmente pecar. Se você está em desobediência, literalmente, isso é pecado. Porque o nosso alvo é ser igual a Jesus. Se nós não somos igual a Ele, não obedecemos a Sua palavra, nós estamos em desobediência. Eu sei que muitas vezes é irracional não ficar com a menina no colégio, ou não sonegar impostos, essas coisas, porque todo mundo faz e seria estranho para você, no meio de todo mundo, não fazer. Mas isso continua errado. Então obedeça o Senhor acima de tudo. Nós, na nossa vida, nós devemos entender uma coisa. Isso vai trazer obediência para a nossa vida. Toda vez que você pegar um lápis, você vai lembrar disso. Nós precisamos ser como um lápis. O lápis, ele tem mais precisão para escrever bem. Ele precisa ser apontado. Nós também. Nós precisamos ser apontados. Eu sei que dói, mas isso é necessário para que Deus use, para que você seja usado de maneira mais precisa. Outra coisa interessante no lápis é que ele nunca precisou ser bonito por fora. Você pode pegar um lápis lindo por fora, todo enfeitadinho, e um lápis feio por fora. Todo feio, arranhado. Mas se os dois tiverem com grafite por dentro, bomba, os dois servem para a mesma coisa. Os dois têm a mesma finalidade. Então não se importe com a aparência
que você vai passar para as pessoas. Se importe com a obediência que você vai passar para Deus. Mesmo que seus amigos te chamem de careta, ou que as pessoas na rua falem que você é um crentinho, obedeça a Deus acima de tudo. Faça o que Deus quer. Ele não... Você tem que se importar com Ele, porque você vai bater a eternidade com Deus. E não 70 anos com Deus, 40 anos com Deus, como você passa com as pessoas aqui na terra. Se importe com Ele. Obedeça a Ele. E uma terceira coisa que o lápis deve entender, e nós também, é que nós podemos até fazer grandes coisas. Podemos ser grandes pregadores, podemos levar muitas pessoas a Cristo, podemos cantar bem, podemos tocar bem. Mas nunca devemos esquecer de uma coisa. Nunca. Deus, Ele... A coisa bateu. Nós podemos até fazer grandes coisas. Podemos ser grandes pregadores, fazer coisas lindas para Deus. Mas nós devemos entender sempre uma coisa. Nunca devemos esquecer que não é o lado importante, é a mão de quem está desenhando, de quem está escrevendo. É Deus que é importante na sua vida. Você pode fazer grandes coisas, lindas coisas, mas se você não entender que é Deus quem fez através de você, você não será nada. A conversão, quando nós nos convertemos, entramos na igreja, assim como quando você vai para a autoescola, você entende que quando o cara fala que você faz uma conversão à esquerda, você vira e muda de caminho. Você não continua no mesmo caminho, você não faz uma voltinha, continua no mesmo caminho. Você vira e muda de caminho. Você se transforma no seu caminho. Você poderia estar andando por um asfalto e estar andando agora por um estado de terra, ou estava andando por um estado de terra e agora está no asfalto. E na nossa vida, conversão também é isso. Conversão não é uma carta que você escreve, chega aqui na frente, escreve, ou assina um livro da ata da igreja e fala assim, ó, agora eu sou convertido, Deus, e continua andando no mesmo caminho. Quando você se converte, converter é uma mudança de atitudes. Antes você estava numa vida desobediente, numa vida que desagradava a Deus, e agora você está numa vida de obediência, uma vida de transformação, uma vida diferente. É isso que Deus quer de você. Deus quer que você caminhe por um caminho de fé, de obediência. Não pela razão, muitas vezes é irracional, mas obedeça a Deus, acima de tudo. Seja obediente. Amém? Vamos orar e vamos pedir a Deus que nós sejamos obedientes, obedecendo acima de tudo, entendendo que isso é o mais importante da nossa vida. Amém? Deus querido, maravilhoso, Pai da eternidade, aquele que nos criou e nos cuidou e nos trouxe aqui e nos trouxe ao teu caminho através da morte na cruz. Nos ajuda a entender que nós devemos andar numa vida de obediência, numa vida de santidade, mesmo que isso seja irracional, Pai, para os homens ou para nós mesmos. Nós devemos andar em obediência a Ti, Pai, louvando ao Senhor, agradecendo ao Senhor, trazendo alegria ao teu coração, Pai, através da nossa obediência. E que todos os dias, Pai, nós devemos entender que é isso que o Senhor quer de nós. E não nosso louvor, e sim a nossa obediência. Nós temos agradado ao Senhor em nossa obediência. Em nome de Jesus. Amém.